Se você é daqueles que se preocupam mais em não errar do que acertar, se erra bastante que nem eu, precisa conhecer esses dois caras. Senhor Rafael Chanin e Flávio Stephens são dois empresários do mercado da tecnologia que já ocuparam uma vaga em empresas muito iradas e tiveram negócios próprios também, erraram e acertaram como todos nós. E agora são cheios de inspirações. Atualmente, eles realizam um evento FailCon no Brasil, que incentiva o aprendizado através dos erros do mundo empresarial. E eles vão mostrar que tem muitas vagas para quem erra também, mas quem usa os erros para conseguir os acertos. Tipo, se você erra pra caramba que nem eu, preste muita atenção. Isso pode depois dar certo, tá ligado? Parece longe da sua realidade? Tu não erra nunca? Não, né? Tu erra bastante, cara. Então é o seguinte, a gente mostra que não, afinal os erros estão desde o momento em que adiamos o nosso despertador. Nossa, velho, hoje eu fiz isso, cara. Botei no... Como é que é o soneca aquele, né? O adiar ali, quando viu, quase que fui demitido. E nos atrasamos para a aula e até no mercado de trabalho. Então tem vaga para quem erra, cara. Tem vaga pra caramba para quem erra, mas tem, obviamente, muito mais vaga para quem curte acertar. Então, por favor, palmas para o senhor Rafael Chanin e para Flávio Stephens. E segue o nosso papo. Cadê o passador? Passador, passador. E aí, pessoal, beleza? Beleza. Só um pouquinho que eu preciso de um passador, né, pessoal? Em inglês, o passator. Né? Cadê? Ó, já começamos com uma falha, né, pessoal? Os caras falando aqui, a gente já... E aí, tudo bom? Tudo legal. Tudo bom, cara? Rafael, teu nome? Também, cara? O nome mais bonito do mundo, né? Verdade, né? Eu acho, pelo menos, né? Cadê o passador? Cadê o passador? Foi catar o passador. Foram catar o passador. Ai, ai. Ó, improviso. Não, cara, não adianta, entendeu? Não sou o cara, entendeu? Tem que ficar aqui contando. Ah, não dá. Ah, cara, uma pia. Opa! Me livrei. Mas então tá, pessoal, eu sou o Rafael, né? Eu já me apresentei, o Flávio. O Flávio agora foi catar o microfone. Mas eu vou, então, começando aí pra gente... Tá, mas eu tô com um problema técnico aqui, né? Ah, não. Então tá, pessoal. Uma pergunta muito fácil, tá, pessoal? Imagina que fosse uma prova do colégio de vocês e a primeira pergunta é: quem gosta de futebol? Eu! Legal. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem no último Grenal curtiu o resultado? É, isso aí. Quem não curtiu o resultado? Então tá, pessoal. Vocês sabem que... Oi? Vocês sabem, né, pessoal, que pelo menos estão comprovando a minha teoria. Todo mundo gosta de futebol no Brasil, é quase que nem perguntar quem gosta de chocolate. Claro, sempre tem alguns que não gostam, mas a maioria gosta. Mas essa parte, né, de zoação, todo mundo, quem aqui, quem é o gremista que mandou por WhatsApp, no Facebook, compartilha coisas sobre o Grenal? Quem te zoou com o amigo, com uma galera, né, pessoal? Isso aí. Então, vocês estão comprovando a minha tese. Tá? Há 5 anos, eu criei esse carinha aqui. Tá? Que Zoada. Tá? Algo muito simples. Que Zoada era um aplicativo para zoação entre torcedores, certo? Um lugar onde reunia todo esse material. A ideia era muito simples, tá? Pessoas têm que lembrar, 2010, 2011 não tinha WhatsApp, smartphones também não eram muito utilizados como são hoje, que mais? Facebook também não tinha, né, o alcance que tem hoje, então era um lugar onde reunia... Era muito legal, dava para mandar um áudio para alguém, então a pessoa atendia o telefone e estava lá uma musiquinha, alguma coisa tirando sarro do time do cara, compartilhamento de vídeos, imagens, como a gente conhece hoje no Facebook, mas imaginem alguns anos. E aí? Sensacional, Flávio? Sensacional. O que vocês acharam, pessoal, da ideia? A ideia foi fantástica, vamos admitir. Cara, tive uma outra ideia, não tão legal quanto a tua, assim, porque ela foi mais técnica, mas foi muito boa também. Que nesse mesmo ano do Rafael, em 2010,
eu comecei a perceber que o mercado da construção lá estava bombando. Era assim, era apartamento, era sendo construído, era casa sendo construída, prédio sendo construído, o pessoal comprando que nem um louco. Eu, cara, vou ter que atuar nesse mercado, vou ganhar dinheiro com esse pessoal, né? Como é que eu vou deixar isso de lado? Então, eu criei um produto chamado PX2, que era pixel quadrado, mas PX2 fica mais fácil de falar. E esse produto que a gente criou, né, para a internet era muito fácil. Cara. Olha a sacada que genial. A gente fez um criador de sites para vender esses produtos, essas casas e esses apartamentos dessas empresas. Né? Então, esses caras eles estão construindo, eles precisam de uma maneira de vender. Então, a gente ofereceu uma plataforma pela internet onde eles poderiam vender esses aplicativos, vender os apartamentos, mostrar para as pessoas. E seria fantástico isso. E, normalmente, nessa época, a gente hoje eu acho que isso repete também, esse processo de criar um site, né, ele é bastante custoso, né, ele é muito caro, demorado, tem que ter muito envolvimento, muita atenção. E o nosso produto, ele era fantástico. Ele gerava esses mesmos sites com os mesmos resultados em questões de minutos. Alguns cliques ali, pum, estava no ar. Barato, o cara pagava uma mensalidade ali bem baixinha para poder ter esse site funcionando, bem baixinha mesmo. E, principalmente, era bonitão. Né? A gente fez uma cara, assim, o cara podia escolher qual modelo de site que ele queria, tudo bonito, assim, maravilhoso. Então, realmente era uma ideia que não tinha, né, como dar errado. E daí, eu te pergunto, Rafael, como é que foi essa... O que aconteceu com o Kizoada? O que tu envolveu de esforço em relação a isso? Então tá, pessoal. Então, voltando ao Kizoada, o portal de zoação de torcedores, a minha empresa, na época, investiu cerca de 1 ano para fazer o aplicativo, e nesse 1 ano a gente gastou cerca de R$100.000. R$100.000 entre infraestrutura, pessoal, enfim, pagamento de salários, computadores. Então, aproximadamente foi esse o nosso investimento. E tu, Flávio? E eu, cara, eu fui um pouquinho menos. Na verdade, o Pixel Quadrado, como ele foi um projeto meu, assim, que eu acreditava muito nesse projeto, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha na poupança, pedi uma ajuda para o meu pai, para ele me ajudar também a manter a empresa. Então, foram uns R$50.000 aí que eu gastei para produzir esse nosso sistema. 1 ano desenvolvendo afinco, tinha que ficar perfeito, tinha que fazer os nossos clientes chorarem, né? E foi realmente com essa ideia que a gente lançou ele. E nosso resultado... Agora vem o momento das palmas, porque vocês vão ver como nós somos gênios. Nosso resultado foi de... Zero. Mais palmas, pessoal, por favor, mais palmas. Zero. Estou me sentindo melhor. Estou me sentindo melhor. Sabe qual foi o resultado disso? Na verdade, aconteceu que a gente ficou mais velho e mais pobre. Rafael, dá um abraço aqui, porque é triste esse momento. Cara, não tem nada pior, não tem nada pior do que viver o que a gente viveu. E é muito bom agora vocês aplaudindo a gente, agora um abraço do amigo, pelo menos a gente se sente bem. Né? Se sentiu melhor. Mas, na verdade, tentem imaginar, agora falando um pouco sério, tentem imaginar que foram vocês. Vocês estavam lá, gastaram 1 ano da vida de vocês em algo que vocês acreditavam, gastaram dinheiro. Aqui, claro, nossos exemplos foi 50 mil, 100 mil reais, poderia ser mais, poderia ser menos. Oi? Pouca coisa, só 100 mil reais, tranquilo. Eu peguei meu carro e joguei no exatamente. Assim. Pegamos o carro, agora tá vendo aquele precipício, vamos lá. Né? Ponto morto, empurra e deixa embora. Foi isso que a gente fez. Né? A pergunta que eu quero que vocês pensem é justamente essa. Será que vocês estão preparados para fracassar? E eu já respondo, já me adianto que sim, vocês estão e se não estão, devem estar preparados. Nós vamos mostrar para vocês como vocês devem fazer para estarem prontos para isso. Deixa eu só explicar um pouquinho, só por curiosidade. Eu vou explicar o meu lado e o Flávio o lado dele. Por que no meu caso, o Kizoada não deu certo e o Flávio vai explicar do Pixel Quadrado. Primeira coisa que a gente imaginou lá há 5 anos é que o mundo do futebol nos daria muito dinheiro. Afinal, ele é um mundo milionário, a gente sabe que os jogadores ganham muito, gira muito dinheiro, e temos mais de 100 milhões, 200 milhões de habitantes, mais 100 milhões de torcedores fanáticos pelo esporte. Então, obviamente, nós conseguimos pegar um pedacinho, a gente fazia essas contas. Até aqui também otimista a minha conta, mas a gente imaginava assim, 100 milhões de torcedores. Se eu tiver 1% desse mercado, vamos lá, conta, regra de 3, 1 milhão, certo? 1 milhão. Era uma piada também, pessoal, não deu muito certo. Palmas, por favor. Curti. Então, 1%, pessoal, se 1% dessa população de 100 milhões me pagasse R$1 por mês, eu teria R$1 milhão por mês, então seria muito legal. Né? Só que na prática é muito difícil convencer alguém a te pagar qualquer coisa.
né? O teu produto tem que estar muito afiado e tem que estar muito bem projetado para que isso aconteça. Mas acho que a parte mais importante não foi essa. Foi a questão de entendimento do mercado. O fato de eu ser o torcedor, como eu sou, e, enfim, tá nesse meio, como todos vocês estão todo dia, não significa que eu conheço o mercado. É que nem eu faço analogia com restaurante. Eu vou em restaurante, sei lá, toda semana, enfim, todo dia quase. Não é por causa disso que eu entendo de um restaurante. Então, vou abrir um sushi agora, porque eu como sushi. Né? Não tem nada a ver. Eu sou usuário do restaurante, não sei como guardar o peixe, como, enfim, fazer a venda. E foi essa a premissa que eu tive. Eu pensei só porque eu sou apaixonado pelo mercado, eu vou conseguir vender nesse mercado. Flávio, conta aí para nós, teu caso. Pixel Quadrado seguiu mais ou menos a mesma premissa que o Rafael mencionou. Eu tentei atuar num mercado que eu não conheço. Eu estou construindo agora, eu estou reformando meu apartamento, e se não é o meu irmão para dizer que tipo de prego, que tipo de parafuso que eu tenho que comprar, eu chego na loja e fico assim, nossa, eu não sei nem qual é a diferença disso aqui, qual é a diferença de um tijolo furado para um tijolo sólido, eu não sei. Como é que eu, não sabendo isso, eu vou atuar no mercado da construção? Eu não tenho nenhum, sabe aquela coisa, eu não tenho nenhuma comunicação com um engenheiro, com um arquiteto. Como é que eu vou vender para um cara desses? Não faz sentido, mas na época, né, fazia tudo sentido. Sabe por quê? Porque o principal erro que eu considero do meu produto, que acabou realmente detonando tudo, foi o fato de eu ter uma paixão desenfreada pela minha ideia. Isso me cegou completamente. E olha que legal, a gente ouve muitas pessoas falar, né, de a paixão pela ideia, vocês têm que ter paixão pela ideia. Sim, vocês têm que ter paixão, mas vocês também, antes de paixão, vocês têm que ter amor pela ideia. E por que eu falo amor pela ideia? Porque amor é aquela coisa, tu tem um carinho pela tua ideia, tu gosta da tua ideia, mas tu também é racional, tu sabe ouvir o que as outras pessoas estão dizendo, tu vai conseguir avaliar de uma forma melhor. E eu não, eu fui bem apaixonado, assim, a minha ideia, e fiquei completamente cego. E olha o que acontece quando a gente fica cego por a ideia. Primeira coisa, a gente começa a gerar lógicas completamente absurdas. Olha essa frase, que lógica absurda. O mercado da construção está bombando, logo eles querem sites. Da onde? O mercado está crescendo porque eles estão vendendo produto, porque eles estão vendendo prédio. De onde é que tem a relação com os sites? Então, a gente está tão apaixonado pela nossa ideia que a gente começa a ver sinais, né? Em tudo que é coisa. Né? A gente começa a olhar aquele... O mercado está crescendo, nossa, eu estou no caminho certo. Agora um cara lá vendeu um prédio, nossa, eu estou no caminho certo, é isso que eu estou fazendo. A gente começa a criar lógicas completamente esdrúxulas, completamente sem noção. E a outra coisa muito importante que acontece quando a gente está apaixonado pela ideia é não ouvir o que as pessoas que gostam da gente falam. Eu exemplifico isso com a minha mãe. A minha mãe, eu estava explicando, né, numa janta com meu pai, minha mãe, explicando o nosso produto, todo animado, vai ser assim, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. E daí minha mãe, filho, será que eles querem comprar isso mesmo? O que eu falei? Mãe, tu não entende nada, tu nem sabe o que é Facebook direito, mãe, tu quer me dar uma opinião sobre como é que é o negócio? Não, mãe, não, tá, vai lá, fica quietinho. Então, tu fica tão apaixonado, tu não quer ouvir o que as outras pessoas estão dizendo. Se elas vêm falar alguma coisa, vêm te criticar, tu diz, não, é que eu não expliquei muito bem a ideia, tu não entendeu muito bem. Então, tu não escuta nada, né, Rafael? A paixão, justamente, ela nos cega nesse sentido. Comigo, tudo isso que o Flávio falou aconteceu com amigos também, é a mesma coisa. Os amigos, enfim, minha mulher ia falar, olha, mas não acha que está errado alguma coisa está errada nesse produto? Enfim, e faziam certas críticas. E eu falava, não, tu não está entendendo, eu não queria dar bola para as críticas destrutivas, digamos assim, aquelas críticas que me botavam para baixo, eu só ouvia, digamos, as críticas positivas. Só que é a coisa positiva, né? Exatamente. Por quê? Porque a gente está cego pelo negócio. Tanto que, claro, já indo um pouco para o aprendizado, hoje, quando, enfim, nos meus negócios, nas coisas que eu estou fazendo, quando eu ouço uma crítica, eu tento absorver ela e entender. Óbvio que nem sempre a crítica ela é correta, mas eu tento trazer ela para a realidade, para analisar, pelo menos, não ignorar como eu fazia. E tem uma coisa que é mais importante, né, sobre essa questão de ideias ainda, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui, que é a grande diferença entre tu ter ideias e executar as ideias. Eu e o Rafael, a gente teve ideias legais, ideias que têm uma grande chance de dar certo. Talvez a gente não possa ter tido a visão correta, mas a gente, de fato, não soube executar essas ideias. A gente partiu com princípios, né, com ideias de que tudo ia dar certo, criamos um plano onde tudo era maravilhoso, que em 6 meses a gente estava milionário já, só que, na verdade, na hora que a gente foi executar, a gente não sabia vender, a gente não sabia divulgar, a gente não sabia administrar, não sabia motivar um time para poder fazer esse negócio. Então, é muito complicado esse negócio. Pessoal,
ter ideias é bem diferente de executar as ideias. Daí eu faço uma pergunta, né, então, para a gente, assim, vocês viram que a gente sofreu, a gente se abraçou aqui, porque realmente é um momento triste isso. Mas eu te pergunto, Rafael, valeu a pena para ti? É claro que agora a gente usa isso como material, mas na época não é legal. Ninguém gosta de errar, pessoal, ninguém gosta de falhar. Mas, para nós, foi um aprendizado incrível. Eu digo para mim, mas com certeza para o Flávio, tudo que a gente aprendeu nesse ano e de outros projetos que falharam também, nos fizeram chegar onde a gente está. As empresas que eu tenho hoje, que estão funcionando, a minha posição, eu sou professor da PUC, tudo isso que eu tenho feito hoje é graças a esses erros do passado, certo? E a partir desses erros, né, todo esse conceito, a gente estava triste, assim, vivendo com essa nossa situação, e pesquisando na internet, a Mari falou bastante, pesquisar na internet, a gente acabou encontrando um evento americano que abordava exatamente a ideia dos fracassos. Então, a gente não convidava palestrantes para vir aqui falar, não, porque a minha história de sucesso foi assim. Não, é só, olha, eu errei, quebrei minha empresa, agora eu vou contar para vocês a minha história. E, cara, isso foi fantástico, porque a gente viu que, na verdade, eles também erram, outras pessoas também erram. E isso é muito bom para a gente, porque nos ajuda a animar, nos ajuda a ver que as coisas não são assim. E foi com essa ideia que a gente trouxe, então, a FEIUCOM aqui para o Brasil. A gente trouxe em 2011 ainda. E foi um momento bem interessante, né, que a gente começou a quebrar um pouco esse paradigma que tem de ter essa aversão à falha. Não vamos fracassar, porque fracassar é errado, fracassar é ruim. Não, a gente trazia palestrantes para o pessoal contar os casos de fracasso dele. E foi muito interessante que a gente começou a perceber, por exemplo, que o caminho para o sucesso, na verdade, ele não existe. Se existisse, todo mundo aqui estava seguindo esse caminho e ficando milionário. Na verdade, a gente tem um caminho de fracasso, que a gente vai aprendendo, a gente vai errando, vai aprendendo, vai errando, vai aprendendo. E a FEIUCOM trata exatamente isso, para mostrar, para preparar a gente a ver como é que é esse conceito do fracasso. Não acreditem nesses livros que são vendidos aí de autoajuda, os 7 passos para o sucesso. Que normalmente, 7 passos. 7, 8, quantos vocês quiserem. Que normalmente é aquela coisa, seja você mesmo, acredite na sua ideia, não desista nunca. São motivações válidas, mas elas não vão te levar ao sucesso necessariamente. Agora, o compartilhamento das falhas, que é o que a gente faz nesse evento, faz com que pessoas evitem o mesmo erro. Então, a gente tem diversos exemplos de coisas, né, de pessoas que ouviram as palestras e, ainda bem que eu estava indo por esse caminho, eu vou evitar esse caminho. O paralelo que eu gosto de traçar com relação ao evento é quando todo mundo aqui, ou acredito que a maioria, aprendeu a andar de bicicleta. E como é que é o processo? Alguém, por acaso, aprendeu lendo o manual ou olhando no YouTube como se anda de bicicleta? Agora eu aprendi, né, tá ali no vídeo. Não, a gente sobe na bicicleta, a gente começa a andar, o pai, a mãe, alguém ajuda, a gente cai, a gente às vezes se machuca feio, às vezes alguém que está em volta ri da gente, mas a gente levanta, vai de novo e continua. Não tem um plano, a gente vai tentando. Alguns conseguem com mais facilidade, outros com menos, mas o processo é assim, é tentativa e erro, com orientação e com aceitação desse fracasso, né, desse erro. Eu gosto também de traçar um paralelo com o nosso sistema educacional, não só em casa, como, enfim, na faculdade, no colégio. Nós somos, desde a infância, treinados a não errar. Quando a gente erra, a gente é punido em casa. Claro que tem certos erros que, né, ninguém deve botar fogo em cortina, essas coisas assim, entendeu? Tem que ser punido. Mas alguns erros não podem ser punidos. E no colégio é a mesma coisa, a gente erra, nós somos punidos com uma nota ruim. O que acontece? A gente começa a achar estratégias para burlar esse erro. Quais são as estratégias? Colar, copiar da internet. E, claro, nos dá esse benefício no curto prazo, mas no longo prazo a gente não aprende, certo? A gente usa essas estratégias que pulam o processo de aprendizado. Então, se nosso processo educacional, não só em casa, quanto nas escolas, fossem de trabalhar o erro como um processo de aprendizado e não como uma punição, eu acho que as coisas seriam um pouco melhores para nós. Tá? E, finalmente, aqui, obviamente eu não combinei com a Mari, mas ela falou disso, eu vou ter que repetir. Pessoal, criem conexões, o mundo está aí aberto para vocês conversarem com ele. Tem vários exemplos meus, vou dar exemplos que eu me aproveitei do mundo, mas outros que o mundo, digamos, se aproveita, né, de mim, que é o seguinte: eu fiz a minha faculdade, meu mestrado, né, fiz conexões com todos os professores, o meu orientador, foi tanto o meu orientador na graduação quanto no mestrado. Quando eu fui buscar a vaga de professor há 4 anos na PUC, né, eu tinha toda uma conexão feita, isso me facilitou a entrada, certo? Outros exemplos que eu dou agora do outro lado, quando eu recebo e-mails com dúvidas,
sobre empreendedorismo, o que quer que seja, ou pessoas que querem, vamos marcar um café, uma reunião para conversar, eu nunca nego. Eu sempre falo com todo mundo, porque eu sei que também quando eu for conversar com as pessoas também vão me receber. E é incrível, porque as pessoas, na média, pessoal, elas são assim, elas não têm... O não nós já temos, né, pessoal? Então, vamos tentar, manda um e-mail para uma pessoa, o máximo que vai acontecer é ouvir um não. Mais do que isso não vai acontecer. E se a gente puder deixar aqui 2 lições para vocês, que eu acredito que podem resumir o que a gente discutiu aqui. A primeira delas, né, pessoal, é muito fácil. Experimentar, falhar e aprender. A gente só vai conseguir fazer as coisas, a gente só vai conseguir atingir o possível sucesso se a gente botar a cara, se a gente experimentar. A gente vai falhar, a gente vai errar muito ainda, mas a gente precisa aprender com esses erros. Né? Não adianta a gente simplesmente experimentar e falhar, e daí tu não aprende nunca e tu vai cometer o mesmo erro 200 mil vezes. Não, na verdade, tem que ter exatamente esses passos. A gente tem que experimentar algo novo, tentar ver o que a gente vai fazer, falhar e ver o que a gente errou para a gente poder aprender. Esse aprendizado que é muito importante. Também, uma coisa que a gente defende muito, né, é essa ideia de compartilhar essas experiências, compartilhar esses aprendizados. Todos vocês aqui já fracassaram muito na vida, eu tenho certeza. Todos aqui já tiveram, pelo menos, um momento de fracasso. Compartilhem isso com os amigos. Evitem que os amigos de vocês cometam os mesmos erros. Isso que a gente está fazendo, eu e o Rafael aqui, é fantástico. A gente está vindo aqui botando a cara para bater, sendo até meio palhaço em alguns momentos, né? Mas exatamente para mostrar para vocês, cara, olha, não cometam os mesmos erros que a gente cometeu. E se vocês forem cometer esses erros, então pelo menos tenham noção de quais vão ser os impactos, para que vocês possam, então, trabalhar isso de alguma forma, estar um pouco mais preparado para atingir esse problema. E para nós é muito, muito interessante estar aqui, né, num evento do CIE, podendo falar para vocês que são muito mais jovens, vocês ainda vão enfrentar muito problema na frente. Então, vocês terem já, pelo menos, essa consciência mínima que seja, pegar um pouquinho, né, do que a gente falou aqui, já vai ser ótimo, vocês vão ter um pouco um pouco mais de experiência na hora de enfrentar esses problemas, e pode ter certeza que isso vai ser uma vantagem muito grande para vocês. Eu deixo vocês, para acabar essa frase, que eu acho bem interessante, né? É bem aquelas frases de motivação, mas eu acho que resume bem o que a gente está falando, né? Se você nunca tentar, você nunca vai saber. Então, a gente só vai saber se a gente realmente botar a cara. Não adianta ficar lá, mas se eu fizer isso, vai acontecer. Não, se eu fizer... Vai lá e testa, vê o que acontece, depois aprende com isso, e com certeza vocês vão ter resultados muito melhores. Eu prefiro, né, me arrepender das coisas que eu fiz do que as coisas que eu não fiz. Né? Outra frase também que é bem interessante, eu acho que resume bem o que a gente conversou aqui durante esses 20 minutos. Pessoal, quem quiser conhecer o nosso evento, quem quiser mandar e-mail para nós, o nosso evento vai acontecer dia 22 de outubro, né, ali está o site, ele é um site meio, porque a gente tem parceria lá com o americano, tem que ser um site assim também, meio difícil de guardar, mas aproveitem, vai ser legal. As inscrições ainda não estão abertas no site, a gente vai atualizar para botar o link para quem tiver interesse. E, claro, nossos e-mails estão aqui, obviamente nós vamos estar aqui, eu tenho que sair um pouco mais cedo, porque eu tenho que ir para a PUC, dou aula hoje de noite. Mas qualquer coisa... Eu estou aqui, vocês podem me xingar bastante. Podem xingar o Flávio bastante por mim. E, obviamente, o e-mail é só mandar, se tiverem qualquer dúvida. Pessoal, como eu falei, se estão com alguma dúvida, alguma questão, mandem e-mail, se conectem, pessoal. O máximo que vai acontecer, como eu falei, é vocês ouvirem um não. Certo? Isso realmente não dói, tá, pessoal? Obrigado. Muito obrigado. Valeu.